Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazerem essa linda lanterna aqui, ou lamparina também, como vocês quiserem, tá, gente? Que além de como peça decorativa, vocês podem usar também como pote multiuso, que fica muito lindo e muito legal, tá, pessoal? Então, pessoal, para a gente fazer essa lamparina aqui, eu vou utilizar esses vidros de conserva bem comum, que todo mundo tem em casa aí, vamos reaproveitar eles, tá, gente? E também vamos precisar de um disco de isopor. Vocês podem usar também uma tampa maior, encapada. Ele tem que ser maior que o pote, sobrar em todas as laterais, ele vai ter que ficar um pouquinho maior, ó. Tá? Então, vocês recortem um pedaço de isopor. Aqui eu peguei esse isopor desses que vem em embalagem de eletrodoméstico. Eu sempre reaproveito porque ele é bem durinho e dá bem para mim fazer essas peças no biscuit, tá? Então, para a parte de baixo, esse disquinho, vocês vão fazer maior que o pote que vocês vão usar. E aqui vocês vão arredondar na parte de cima, ó. Deixar bem assim, ó, redondinho, que daí aqui a gente vai usar ele assim, ele vai ficar arredondado, tá, gente? E também a gente vai precisar aqui pra tampa, um disquinho também do mesmo isopor, menor que a tampa. Daí vocês vão lixando até deixar ela não pode ficar muito grande. Tem que ter essa diferença aqui. E vão recortar um bem pequenininho para colocar em cima, tá, gente? Vai ficar bem isso aqui, ó. Então, aqui vocês vão desenhar uma rena. Eu peguei na internet mesmo a silhueta dela. Eu tirei do computador mesmo com papel bem fininho. Peguei, coloquei no tamanho que eu queria e ficou assim, ó. Então, eu fiz o desenho que aqui a gente vai recortar para colar ali naquele vidro. E aqui também eu fiz duas estrelinhas, ó, que a gente vai utilizar. Então, com a tesoura, vocês vão recortando bem com calma toda a volta dessa silhueta e das estrelinhas também. Então, depois de recortada, ela vai ficar assim, ó. As estrelas e a silhueta, tá, gente? Vamos deixar aqui reservado que a gente vai preparar, então, o nosso jateado falso. Então, para o jateado falso, a gente vai usar o álcool 70, duas colheres. Vocês coloquem num potinho que a gente vai fazendo a misturinha, tá, gente? Então, vou colocar 2 colheres. Então, aqui coloquei o álcool, vou colocar amido de milho, 1 colher rasa. Depois, se a gente precisar, a gente coloca um pouquinho mais. Então, não muito cheia, ó. Eu vou botar menos, ó, mais ou menos assim, ó. Depois, se precisar, a gente vai colocando um pouquinho mais. Porque esse jateado aqui, ele não pode ficar nem muito grosso e nem muito fino, tá, gente? Então, a gente vai diluir essa maisena aqui, vamos deixar bem homogênea nesse álcool. Aqui eu coloquei o álcool e o amido de milho antes, para que não fique aquelas bolinhas de amido, tá, gente? Então, vocês colocam primeiro o álcool, o amido de milho e agora a gente vai colocar a cola aqui. Aqui eu vou utilizar a cola Cascorés, que é a que eu uso sempre, tá, gente? 1 colher só vocês vão colocar aqui nessa misturinha. Se vocês colocarem a cola antes de colocar o amido, ele corre o risco de ficar bolinhas de amido sem desmanchar, tá? Então, o ideal é que seja primeiro o álcool e o amido de milho, dissolve e depois vem com a cola. Ó, ele fica bem homogêneo. Se vocês quiserem colorido, vocês podem botar uma gotinha aqui de corante, tá, gente? Então, ele tem que ficar nessa espessura aqui, ele não pode ficar nem muito fino e nem muito grosso. Então, aqui, acompanhando essa marcaçãozinha que tem aqui no vidro, eu vou colocar uma fita crepe.
Então, antes de vocês colocarem a fita crepe, quando vocês estiverem preparando o vidro, vocês têm que passar um álcool para deixar ele bem limpinho, nada de vestígio de gordura, porque senão quando vocês for passar o jateado, ele vai ficar com falhas. Então, ele tem que ficar super limpo, tá, gente? Então, aqui eu vou procurar onde que tá as emendas nas laterais do vidro. Aqui tem uma emenda, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar, então, uma estrelinha dessa que eu já recortei, vou umedecer na água e vou colocar bem onde tá essa emenda. Daí, assim, vocês coloquem uma estrelinha em cada emenda. Uma desse lado e outra do outro. Vocês umedeçam na água, que a água é para fixar aqui, tá, gente? E aqui vocês podem usar fita, mas fica mais difícil. Ela umedecida assim, ela já vai fixar e vai dar tempo pra gente fazer o nosso jateado. Aqui eu vou dar uma secadinha nessa água que ficou na volta. Então, a mesma coisa agora a gente vai fazer com a rena, tá, gente? Vamos umedecer também e vamos colocar bem na frente. Tem que ser bem rápido para não rasgar o papel, tá, gente? Então, vocês umedeçam e já colocam bem rapidinho aqui. Posicionem. Então, esse papel, ele vai ficar molhadinho, porém não colado. Que depois, no secar, ele vai sair e daí já vai ficar bem esse espaço aqui em aberto. Que eu vou dar uma secadinha e vamos começar a aplicar o nosso jateado. Então, aqui para aplicar o jateado, eu vou utilizar um pedacinho de esponja. Vou fazer isso aqui e vou começar a passar, ó. Vou pegando essa mistura. Vocês comecem colocando primeiro aonde a gente fez essa colagem, porque em seguida vai secar esse papel aqui que a gente colocou, senão ele vai começar a descolar. Então, vamos começar primeiro por essas estampas que a gente colocou. Aí, vocês vêm colocando o jato, todo ele bem parelhinho. Então, assim, vocês vão fazer em toda a volta. Aqui, então, terminei de passar em toda a extensão. Eu vou secar com secador para acelerar a secagem, mas vocês podem colocar no sol, um lugar ventilado, só pra gente não parar a peça, tá, gente? Vocês deixam bem parelhinho. Então, essa quantia aqui que a gente fez de falso jateado, dá pra vocês passar de 2 a 3 vidros desses pequenos. Vocês podem fazer em grandes também. Daí, assim, gente, esse pote aqui, eu tô ensinando pra vocês, é uma lamparina. Mas vocês podem usar como pote também de cozinha para guardar o que vocês quiserem, tá, gente? Não é só lamparina, porque ele tem a tampa, então vocês podem usar também, colocar biscoitinho, o que quiserem. Então, eu vou dar uma acelerada para mostrar para vocês como ficou. Então, aqui eu acelerei a secagem com o secador. Vocês percebem que ele ficou bem translúcido, ó. Ele fica assim meio que transparente, fica super legal. Mas se vocês quiserem branco, coloque uma gotinha ali da cor de tinta que vocês quiserem. Até tinta PVA vocês podem colocar, que fica bem legal. Aqui eu coloquei, ó, tinta PVA cor de rosa, ele ficou assim, cor de rosinha, ó. Daí vocês fazem a cor que vocês quiserem. Aqui depois de bem seco já, eu vou passar nesse jateado o verniz geral, ou pode ser o verniz vitral, ou o verniz fosco também, quem prefere sem brilho, tá, gente? Eu vou passar o vitral, porque eu ainda vou botar glitter, então o brilho vai dar igual. Então, eu prefiro o vitral ou o geral, porque daí ele vai fixar bem o glitter que eu vou colocar. Então, assim, eu vou passar em todo esse vidro, vou passar o verniz esse verniz geral, bem suavemente, com um pincel bem macio, que vai ajudar a fixar bem esse jateado e vai dar aquele ar transparente, bem natural de jateado mesmo, tá, gente? Então, vamos passar em toda a volta. Então, aqui, passei o verniz em todo o vidro. Então, eu vou vir com glitter. Esse glitter aqui, ele não é colorido, ele é só um glitter branco neon.
eu vou largando em cima um pouco, enquanto o verniz ainda tá molhado, que daí ele vai fixar bem, tá, gente? E vai dar um brilhozinho. Se vocês não quiserem colocar, também não coloquem o brilho, deixa só o jateado, que também fica bem legal. Ó, gente, como é que ficou. Depois vocês tirem esse excesso de glitter aqui, depois de seco. Ó. Então, feito isso, vocês vão deixar secar, que quando secar, essas partes aqui que a gente fez, essa colagem com água e papel aqui, ó, das estampas, ela já vai começar a levantar, porque não foi colada, foi só com água. Então, ela vai começar a levantar por conta, tá, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui já tá começando a levantar, ó. Daí, vocês vêm com calma e vamos tirando essas estampas, ó. Bem fácil, ela não tá nada colado. Ó, vamos tirar bem com calma para não estragar. Super fácil, ó, gente. Ali ficou um pouquinho de papel, daí vocês vêm com cotonete ali e limpam. Cotonete umedecido, que aqui é os restinhos de papel que não tava ainda bem seco. E ele acabou ficando ali, daí vocês só dão uma limpadinha. Tirar aqui da frente também. Então, aqui já vou tirar a fita também, bem com calma. Prontinho o nosso pote. Então, vamos reservar e vamos começar a fazer os azevinhos e as frutinhas pra gente colocar nessa decoração. Mas antes da gente começar a fazer as frutinhas, a gente vai encapar todas essas partes aqui, ó, que a gente já deixou reservado. Tudo com a mesma cor de massa. Esse aqui eu utilizei, eu encapei tudo com amarelinho bem clarinho, porque eu queria fazer assim dourado. E como esse aqui eu vou fazer em prata, eu vou encapar tudo com massa branca. Todas essas partes, tá, gente? Caso vocês queiram, então, fazer com dourado, vocês vão utilizar a massa amarelo bem clarinho. Então, aqui eu já abri uma massa não muito fininha e também não muito grossa e vamos começar a encapar. Aqui nessa tampa, se vocês quiserem passar uma demão de primer, vocês passam para evitar ferrugem, tá, gente? Eu não vou passar aqui, mas porque essa tampa aqui é nova, mas vocês podem passar uma camada, então, de primer. Começar por esse pequeno, vamos começar a encapar todos. Cola branca, vocês usem. Bem rapidinho, vocês encapam todas. Vocês não precisam se preocupar em deixar tão lisinho, porque depois a gente vai fazer uma textura, depois vem mais a pintura. Então, aqui encapei todos. Nessas duas partes apenas aqui eu vou fazer textura. Essas duas partes aqui eu vou deixar lisa, tá, gente? Daí vocês podem fazer a textura que vocês quiserem com a faquinha. Quanto mais textura vocês fizerem, melhor. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, só para fazer uns detalhes. Que depois que quando a gente colocar a tinta dourada, ela dá um efeito bem legal. Quanto mais textura tiver, melhor. Então, aqui feitas as texturas, eu vou colar um sobre o outro. Aqui com arame bem grosso, eu vou fazer uma argola para colocar em cima. Eu vou botar esse arame galvanizado aqui, ele é bem simples, porque depois eu vou pintar ele, então não interessa a cor que ele vai ficar, tá, gente? Vocês fazem isso aqui, ó. Acho que eu abri demais. Daí vocês vão ajeitando até sair uma argola.
Se vocês quiserem colocar também essas argolas acrílicas, vocês podem colocar, que fica bem legal. E cola adesiva. E vou colar aqui, ó. Vocês podem empurrar, porque é isopor, ela vai ficar bem coladinha lá dentro, tá, gente? Ó. Então, aqui para dar um acabamento nessas emendas aqui que a gente fez, eu abri um rolinho bem fininho e vamos colocar aqui em cima e aqui também. Pode colocar bastante cola, porque a gente vai... depois a gente vai fazer a pintura e essa cola aqui vai toda sumir, não vai ficar brilho, nada. Coloque a emenda para frente e vão fazendo toda essa voltinha. Vamos fazer aqui e aqui embaixo. Feito isso, eu vou vir com qualquer ferramentinha que vocês tiverem aí e vamos fazendo furinhos assim, ó. Quanto mais textura vocês fizerem aqui nessa parte de cima, mais bonito vai ficar depois de pintado. Então, vou fazer isso em cima e aqui embaixo. Feito isso, aqui eu vou fazer mais uma textura aqui, ó. É um xizinho. Isso aqui eu tirei a ponta de uma vela. Essas velas de aniversário, ela vem com a ponta comprida pra gente colocar no bolo. Então, eu peguei duas pontinhas dessas velas e fiz um marcadorzinho. Ele fica um xizinho. Até alguém me perguntou aqui no canal como é que eu fiz os parafusinhos. Essa marcação de parafuso fica bem legal pra fazer, ó. Aqui eu deixei um lado mais grosso e aqui outro mais fino, que daí eu vou ter dois tamanhos. Então, eu vou fazer mais um detalhezinho com esse marcadorzinho. Daí ficou assim, ó, gente. Então, aqui eu abri, vamos colocar mais uns arabescos aqui. Eu abri um rolinho de massa branca também, bem fininho. E vou cortar tudo em pedacinhos de aproximadamente 3 centímetros, tá, gente? Um rolinho não muito grosso e também não muito fininho, para não ficar muito... Porque depois de seco ele vai encolher, vai ficar muito pequeno. Daqui, cada rolinho desses, vocês vão pegar, afinar na ponta, bem assim, ó. Daqui vocês vão enrolar uma ponta para um lado, mais ou menos assim, e a outra ponta vocês vão enrolar para o outro lado. Tá, gente? É bem simples de fazer esse arabesco e dá um efeito bem legal. Então, assim vocês vão fazer bastante, que a gente vai precisar também para colar na base. Então, aqui eu fiz vários arabescos e a gente vai começar, então, colar aqui primeiro na tampa e depois na base, tá, gente? Passar um pouco de cola e vamos colando. Daí, se vocês quiserem colar bem juntinho, vocês colhem, ou mais separado também vocês podem colar, vocês veem como vocês querem fazer. Então, aqui completei toda a volta da parte de cima da tampa, ficou assim, ó. Então, aqui mesma coisa vamos fazer na base. Vocês coloquem, quando a voltinha tá pra cima, o próximo vocês coloquem pra cima também, ó, gente. Tá? Ó. Agora, essa voltinha tá pra baixo, o próximo vocês vão colocar essa voltinha pra baixo. Então, aqui eu coloquei toda a volta também. Daí, eu queria falar pra vocês, se vocês colocarem essa base de isopor, depois de seca, como a massa vai encolher, ela vai puxar um pouquinho pra cima o isopor e ele pode ficar altinho aqui embaixo. Daí, depois de seco, vocês vêm e dão uma lixada aqui embaixo para emparelhar. Mas tem que esperar secar bem essa massa, tá, gente?
Então, aqui já podemos colar o nosso vidro nessa base. Vocês vão passar cola adesiva, principalmente nas laterais aqui, que é a parte que mais vai encostar ali no biscuit. Vamos passar um pouquinho aqui, mas essa parte não vai chegar a encostar. Mas passe até um pedaço, ó. Principalmente nas laterais. E vamos colar aqui. Aqui vamos posicionar bem no meio. Cuidem bem antes de colar. Porque como essa cola adesiva, ela seca super rápido. Depois vocês não podem mudar. Aqui vou dar uma pressionadinha. Ó, gente. Aqui, então, eu vou passar uma cola e também vou finalizar com um rolinho de massa, que é para dar o acabamento e para a peça ficar bem colada, para ter certeza que vai ficar bem, que depois não vai descolar. Então, aqui eu vou ver bem onde é a frente para deixar a emenda desse rolinho bem na frente, porque depois a gente vai colocar um enfeitezinho ali para não aparecer. Aqui eu vou dar toda a volta e vou finalizar aqui na frente. Vou dar uma pressionada. Fazer aquele detalhe que a gente fez na tampa. Ó, gente, então o pote ficou assim. Agora, para fazer a pintura, vocês vão esperar secar de um dia para outro, para que fique bem sequinho essa parte, para a pintura ficar bem legal, tá, gente? Então, enquanto seca a nossa peça lá um pouco, pelo menos, para mim poder ensinar a pintura para vocês, eu vou ensinar vocês a fazerem o azevinho. Super fácil de fazer, gente, vocês não tem mistério nenhum, tá? Então, aqui eu vou utilizar massa vermelha para fazer as frutinhas e também o azevinho, tá, gente? Mas antes de começar a ensinar para vocês o azevinho, eu já vou pedindo para vocês deixarem um like aí para mim, que é bem valioso aqui para o canal, me ajuda a crescer, continuar trazendo conteúdos para vocês. E quem está me assistindo aqui no canal pela primeira vez também estão convidados a se inscrever-se. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações também, para que o YouTube mande para vocês cada vídeo que eu posto aqui no canal, tá bom, gente? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, essa peça aqui, caso vocês não queiram fazer só para o Natal, que seja para usar o ano inteiro, daí vocês não vão, esse enfeite da frente aqui vocês mudem, não coloquem essas frutinhas, vocês podem colocar uma flor, alguma coisa. E essa estampa da rena aqui também vocês podem mudar, pode colocar um coração, só um coração aqui na frente, colocar flores no lugar desses apliques aqui de Natal, tá, gente? E então vocês podem fazer essa lamparina também para o ano inteiro, que fica bem legal. Só mudem a decoração da frente, tá? Aqui eu vou utilizar esse arame encapado aqui, eu vou utilizar o 26, mas pode ser o 24, ele é mais firmezinho, tá, gente? Aqui eu vou cortar aproximadamente um pedacinho, 3 a 4 centímetros, ele não precisa ser muito longo. Eu vou fazer com o número 26, mas eu acho que com o número 24 fica melhor. Então, aqui vocês vão fazer só bolinhas bem simples, gente, né? Bolinhas pequenininhas, olha, dá menos de meia grama, ó. É bem pequenininha, vamos deixar ela bem redondinha, super fácil de fazer, não vai ter segredo nenhum. Aqui eu vou colocar na ponta desse arame, pode colocar bastante cola, que depois ela vai secar e não vai aparecer, para que fique bem colado e depois essas bolinhas aqui não fiquem caindo, tá, gente? Eu não colocava cola, mas eu percebi que a gente mal tocava aqui, a bolinha caía. Daí eu comecei a passar cola e eu acho que fica melhor, tá? Então, assim, vocês vão fazer vários, deixar secar de um dia para outro, antes de passar o verniz vitral, porque se vocês passarem o verniz com ela molhada, vai secar e vai ficar toda enrugadinha, não vai dar aquele brilho e não vai ficar legal, tá, gente? Então, vamos fazer, daí vocês fazem a quantia que vocês quiserem. Para fazer essa frutinha aqui também, ó, gente, é super simples e fica maravilhoso nos arranjos. Então, aqui eu vou tirar um pedacinho de massa.
Deixa eu ver quanto que vai dar aqui, quantas gramas. 2,7 mais ou menos, mas vocês podem fazer algumas maiores, outras um pouquinho menor também, tá, gente? Então, aqui vão deixar bem redondinha, que eu vou colocar na bancada. Vou pegar 2 boleador, um maior e outro menor, ó. Vou primeiro fazer uma marcação com o maior, pegar esse maior aqui, ó. Fazer uma marcação, dar uma aprofundadinha. Ó. E daí vocês vêm com o menorzinho e aprofundem mais ainda. Essa frutinha é apenas isso. Daí vocês vão colocar num palitinho e vão deixar também secando de um dia para o outro. Então, aqui eu já tenho umas bem sequinhas, eu vou ensinar vocês montarem o raminho, tá, gente? Vocês vão pegar uma aqui em cima, a gente vai usar a fita floral verde. Vamos colocar, daí a gente vai colocando, fazendo os raminhos assim, ó. Vamos unindo e com a fita floral a gente vai apertando aqui, ó, e formando os cachinhos desse azevinho. Vamos colocando os mais para baixo, deixe só uma pontinha ali aparecendo. E daí aqui vocês vão fazer com quantos vocês quiserem, tá, gente? Vão descendo. Aqui feito o galinho. Daí só abrir, ó, e ajeitar as bolinhas. Olha que legal que fica. Então, aqui, como já tá bem sequinho esse aqui, eu vou passar, então, o verniz vitral, ó, gente, vermelho fogo eu vou utilizar. E aqui eu vou passando em cada bolinha, deixar ele, que daí vai dar aquele brilho, ó, dá um brilho bem legal. E é bom que vocês fazem essa pintura depois dos cachinhos pronto, fica melhor para pintar e colocar secar depois. Abrem bem eles para vocês conseguirem pintar até embaixo. Pintem um pedacinho do cabinho, esse pedacinho que tá aparecendo, também vocês podem pintar de vermelho. Olha, gente, o brilho que fica. Fica super vermelhinho e bem brilhoso. Então, aqui vocês vão colocar no isoporzinho e vão deixar secar aí, tá? E aqui as frutinhas, a mesma coisa. Vocês vão passar o mesmo verniz. Então, aqui já deu uma secada na nossa peça, ainda não tá boa o suficiente para fazer, mas já vai dar para mim poder ensinar para vocês. Aqui, como eu vou fazer esse aqui no tom acinzentado, não, um tom prata, eu vou envelhecer ele num tom azul acinzentado. Caso vocês vão fazer esse em dourado aqui, ó, vocês envelhecem, então, em tom de marrom, tá, gente? O fundo amarelinho envelhecido com marrom. Então, aqui eu vou fazer um tom, um azul bem acinzentado, ó. Vou colocar um pouco de massa branca, de tinta PVA branca. Vou colocar uma pontinha de azul. Daí, vocês vão fazendo aos pouquinhos até atingir, para vocês verem que um tom bem bonito, tá, gente? Se vocês acharem que querem mais azul, botem mais azul, e vão misturando. Aqui a gente vai botar bastante água, vamos deixar bem aguadinho. Então, aqui eu vou colocar uma pontinha, tinta PVA também preta, bem pouquinho para não deixar muito escura. Daí vocês vão colocando aos pouquinhos, deixa eu pegar com o pincel que não tá dando para pegar, ó. Uma pontinha só. Ó, vocês percebem que ele não tá cinza e nem azul, ó. Colocar mais água, deixar ele bem fininho. Ó, eu acho que tá no tom que eu quero. Fica ruim, não sei se vocês estão conseguindo ver bem direitinho o tom, ó. Ele não tá cinza e nem azul, ó. Então, depois de ter achado o tom que vocês querem aí, então, vão começar a passar, coloquei demais, vão passando e limpando com paninho úmido na hora, tá, gente? Não esperem secar, vão fazendo os pedacinhos
limpem, faz outro pedacinho e vão fazendo toda essa parte de cima. Um paninho bem úmido. Por isso que é importante que esteja seco de um dia para o outro, que ele vai ficar bem melhor de pintar. Ó. Agora aqui eu vou vir com um paninho bem úmido e vou vir limpando. Ó, gente, então assim vocês vão fazer toda a volta e aqui embaixo também. Então, feito isso, também vocês vão esperar secar. Quando essa pintura estiver bem seca, daí vocês vêm então colocar, a gente vai colocar um prata. Vocês podem utilizar o Metal Colors prata metálico, ou no caso vocês forem fazer o dourado, vocês vão utilizar o dourado. Eu vou utilizar essa pátina aqui, ó, dourada, gente. Quem quiser adquirir, tem na Shopee, o link tá logo abaixo aqui na descrição. Quem quiser adquirir essa pátina aqui, gente, ela dura muito tempo. Se vocês adquirirem, vocês têm para anos, tá? Que ela é bastante... E ela é fácil de passar, então quem quiser adquirir tá lá. Se não, vocês usem o Metal Colors, que dá o mesmo efeito. Então, aqui com a ponta do dedo mesmo, eu vou passar com o dedo, ó. Vou dando uma passadinha assim, ó, de leve, para dar aquele aspecto mesmo bem rústico, ó, gente. Então, tem que estar bem sequinha essa peça, que daí vai ficar mais bonita essa pátina aqui, ela fica bem lisinha. Assim, vocês vão passar embaixo, em cima e abaixo aqui também. Ó, gente, ela não ficou o efeito como ela fica realmente, porque como eu tô trabalhando aqui com a peça molhada, então ela altera o resultado. Mas vocês fazendo com ela bem seca, vocês vão ver que fica muito legal. Essa pátina aqui rende muito. Com um pouquinho vocês pintam várias peças. Então agora eu vou esperar secar, que daí a gente já vai começar a montar, colocar os enfeites para poder encerrar nossa peça de hoje. Então, aqui seca já as frutinhas, vamos começar a montar. Então, aqui para fazer o enfeite, eu vou utilizar essas folhagenzinhas que vocês compram bem baratinho, que é de plástico, para a gente colocar um verdinho, além das folhas de azevinho que a gente vai colocar também, tá, gente? Então, aqui eu vou tirar todos esses galinhos que a gente vai colocar aqui na frente dessa lamparina e também na tampa. Daí vocês coloquem quantos vocês quiserem. Para fazer as folhinhas do azevinho, quem tiver moldezinho ou cortador específico, aproveita e já utiliza. Eu vou ensinar a fazer, quem não tiver, eu vou ensinar a fazer de maneira manual, tá, gente? Aqui eu abri um pedaço de massa verde, ó, não muito fininha e também não muito grossa. Daí eu vou vir com qualquer cortador assim de arredondado. E aqui eu vou fazer a folhinha, ó. Que a folha do azevinho, ela é toda picotadinha, ó. É bem simples de fazer, ó, gente. Daí vocês fazem assim várias folhinhas, ó. Toda recortada. Que eu vou dar uma ajeitada, ó. Bem simples de fazer. Não precisa nem muita ferramenta. Vou dar uma afinada na pontinha. E aqui só eu vou fazer umas nervuras. Primeiro eu vou marcar o meio. E aqui eu vou fazendo algumas nervurinhas, ó. Certo, gente? Ó. Vou dar um movimentozinho. E vou dar uma pressionadinha aqui no meio. Então, tá pronta as folhinhas, ó. Daí, vocês pode fazer umas maiores, outras menores, que daí vocês vão intercalando, tá? Aqui bem na frente, eu vou colocar um pouco de cola, aqui embaixo também. E vou colocar uma bolinha de massa verde, ó. Uma aqui e outra acima.
Certo, gente? Agora eu vou pegar esses galinhos aqui de plástico que vocês tiverem e vamos colocar aqui, ó, nessa bolinha. Aqui eu vou colocar umas 4 só, que eu acho que é o suficiente. Vocês coloquem quantos vocês quiserem. Ó, gente, que graça que fica. Então, aqui com tinta PVA verde oliva, vou deixar ela bem molinha, vou limpar bem o pincel. Com apenas o pincel sujo com esse verde, vocês vêm escurecendo só a parte do meio. Vão limpando o pincel para não ficar muito. Iniciem no meio e vão puxando para fora. Só nessa parte interna. Assim vocês fazem em todas as folhinhas. Então, aqui prontinha a nossa peça. E para dar iluminação nela, vocês podem utilizar essas lâmpadas de LED aqui, a pilha, ó, gente. Que vocês compram, não é caro, é bem super barato, pra gente colocar ali dentro, tá? Ou se vocês quiserem também, vocês podem usar essa vela aqui, ó. É uma vela, essa vela é a bateria, ó. Também ela ilumina super bem, ó, gente. Então, aqui eu vou colocar essa com pilha aqui dentro. Vamos colocar as luzinhas. Eu não vou abrir todo aqui, mas depois, quando vocês forem colocar, abrem bem ela, que ela dá uma iluminação mais bonita, tá, gente? Então, essa aqui eu coloquei a luzinha de LED. Depois eu vou apagar a luz aqui para vocês verem o efeito que dá, tá, gente? Essa aqui eu vou colocar, então, essa lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada não, essa é uma vela artificial. Ela é a bateria. Daí, quando termina a bateria, é só renovar, tá, gente? Eu vou apagar, então, a luz aqui para vocês verem qual é o efeito que dá. Ó, gente, que linda que fica, ó. É uma linda peça decorativa que vocês podem usar para pote. Mudem a decoração, que também dá para vocês usarem o ano inteiro, tá, gente? Pessoal, eu vou deixar aqui abaixo, então, no link, abaixo aqui na descrição, o link de outros vídeos que eu ensinei, de peças que eu já ensinei aqui no canal, para quem quiser ir lá conferir, aprender também. Não percam, gente, tem outros vídeos bem diferentes, tá bom? Então, obrigado por assistir a minha aula de hoje, espero que tenham gostado, que tenha sido útil. E já deixaram o seu like, se inscrevam no canal também, quem ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.